boa noite. Boa noite. Tudo bom com vocês? Tive atraso de 1 minuto. A internet não queria entrar do Wi-Fi. Passei para a internet do celular. Tudo bom, meu povo? Oi, Cunha. Até você tá aqui hoje. Que prazer. Nossa, já entrou tanta gente aí. Boa noite, gente. Você tá curiosa, Cris? Não fique curiosa. Jade vai falar muito para nós, porque a Jade é a embaixadora da carnívora no nosso país, tá? E vai contar para vocês a história dela. Ela já segue em carnívora há alguns anos. E a carnívora é uma estratégia zero carbo. Então a gente vai conversar com ela, saber dessa experiência, tirar a dúvida de muitas pessoas. Deixa eu ver se eu acho ela, consigo aqui acessar, né? Deixa eu procurar aqui. Deixa eu esperar agora já de entrar com a gente. Achou? Olá, boa noite. Boa noite, tudo bom? Ai, minha filha, aqui a gente está numa dificuldade com conexão de internet, que tá uma luta. Acho que Cai melhorou toda hora. agora com a luz. Tá Deixa ótimo eu essa ver. luz, tá? Tá Melhor. boa? Deixa eu só Tá aumentar tudo. aqui meu som. Acho que agora sim. O céu, você tá com fome? Tô aqui, ó. Ah, tá, beleza. Tá me ouvindo bem? Ou tá ruim? Mais ou menos. Então eu vou trocar de fone. Deixa eu ver se É, você tá ouvindo melhor agora, tá ouvindo? não, tá mais ou menos. Peraí. O pessoal dá o feedback aí. Eu tenho um sem fio também, mas o com fio parece que vai melhor. Ainda não avançaram a tecnologia. Ai, agora sim. Agora acho que você vai Agora me ouvir sim, melhor. melhorou bastante. Tudo Jade, bom, queria pessoal? dizer que é um prazer tê-la aqui no meu Instagram, tá? Imagina, o Você é prazer é meu. uma grande referência, não só para mim, óbvio, né? Para o país inteiro, quando se fala de carnívora. Quando eu te fiz o convite, eu te expliquei um pouco da minha realidade, mas para as pessoas que te seguem entrarem aqui, eu sou uma nutricionista do interior do Espírito Santo, tá? Que Moro numa massa. cidadezinha de 10 mil habitantes. Uhum. E sigo a linha das estratégias de baixo carboidrato e acabo sendo a única aqui na região a defender a causa, né? São poucas pessoas que Uau. seguem essa linha. Bom Aqui para por. você e ruim para todo o resto que só tem uma pessoa para atender, né? Pois é. E aí a minha maior dificuldade é exatamente em mostrar o benefício das estratégias de baixo carboidrato, fazer valer a pena, que as pessoas entendam. E Uhum. até os próprios profissionais, porque eu Sim, tenho essa sim. dificuldade, essa barreira. E aí eu Uhum. decidi sair daqui para fazer a pós na PUC Minas, em Belo Horizonte, em Que estratégias de massa. baixo carboidrato, para sair, como dizem, do pudim, né? Sair da caixinha Uhum. e colocar, já que a dificuldade é mostrar para as pessoas que funciona e os benefícios, eu decidi que eu ia buscar ter autoridade máxima nisso, que seria me especializar na área. E aí, Uhum. hoje eu joguei, eu mandei para minhas listas de transmissão se as pessoas Uhum. conheciam a carnívora e se queriam saber mais sobre o assunto. Várias pessoas me responderam que nunca ouviram Que falar. massa. E aí eu achei, nossa, gente, eu achei que eu ia falar de algo assim, que as pessoas já tivessem pelo menos algum. E assim, acho que vai ser muito legal conversar com você, porque você vai tirar todos, assim, acabar com esses mitos, com Uhum. essas crenças limitadoras que o povo tem a respeito da carne, né? Se apresente Uhum. para nós. Bom, vamos lá então. Para quem não me conhece, eu sou a Jade. Quando eu comecei a fazer dieta carnívora aqui no Brasil, eu não conhecia ninguém que estivesse seguindo a mesma abordagem, então eu mesma de início tive muito receio de falar sobre dieta carnívora, né?
E aos poucos eu fui compartilhando a minha rotina com amigos, pessoas mais próximas. E aí eu via que as pessoas estavam tendo muito resultado. Foi quando eu falei que, bom, eu preciso então publicar isso, falar mais sobre dieta carnívora. Eu tinha uma dificuldade muito grande que na época eu advogava para a indústria farmacêutica e para a indústria alimentícia. Então tinha uma questão ética, né, de eu não poder falar mal publicamente dos meus clientes, mas ao mesmo tempo eu vivia na situação de ter que alertar as pessoas para que elas olhassem com mais atenção para a alimentação. E aí foi quando eu decidi que, independente do que acontecesse comigo em termos de emprego, eu colocaria a boca no trombone mesmo e ia falar sobre dieta carnívora, ia falar sobre equívocos com relação ao uso de estatina para baixar colesterol a todo custo, remédios para pressão, por que a medicina trata hoje isoladamente, né, as causas, mas não tá indo na raiz do problema. E quando eu vi, já tinha um monte de gente aí mandando os depoimentos, falando sobre dieta carnívora. E agora eu também estou terminando a faculdade de nutrição, então problemas que eu tinha com relação aos clientes anteriores ficaram para trás, porque hoje eu já estou no final da faculdade de nutrição. Jade, você que está no final da faculdade de nutrição, quanto você não sofreu durante essa faculdade, né? Olha, eu sofro demais, mas assim, eu sofro calada, sabe? Eu sempre tive um perfil muito autodidata e eu acho que independente da profissão que você siga, essa é a forma correta de estudo. Então eu praticamente entro na faculdade, assino lista, assisto o que eu tenho que assistir ali e vou embora. Estudo de forma autônoma em casa, porque na faculdade é terrível. Se eu fosse seguir, me formar seguindo as recomendações oficiais que a gente recebe durante a formação, é passar pão, bolo, torrada, suco detox e nada de carne, né? Inclusive a gente aprende isso nas aulas práticas, né? A minha irmã tá Exato. fazendo nutrição, ela teve aula prática para fazer, acho que arroz doce. Eu Tipo assim. tive uma aula prática que teve hambúrguer. Aí eu falei assim, opa, agora é comigo. Aí quando eu fui ver hambúrguer de soja, tinha na bancada assim da faculdade, eles colocaram umas maçarocas, aquilo era horroroso, assim, umas bolas duras. Aí eu falei assim, o que é isso, gente? Porque não é a aula do burger e tal. Eu achei que ia ter um patinho ali, uma costela, alguma coisa e tal, para fazer um blend. Aí o pessoal falou, não, é hambúrguer de soja. Eu falei, cara, eu não tô acreditando nisso aqui. Tem todo... E ainda para fritar no óleo vegetal. Então, o mais engraçado é que nessa aula, professora, a gente fez o tal do burger de soja e eu tive que apresentar. E a professora perguntou para mim, ela falou assim, ai, você provou? Eu falei, nem morta. Eu não vou chegar nem perto disso. Que situação, né? Não, são umas coisas. A gente passa muito por isso. Você, óbvio, passa muito mais que eu, porque você assumiu, né, Sim, para o sim. Brasil inteiro a sua posição mesmo de Sim, viver de sim. carnívora. E você, eu tô te falando como nutricionista, porque nós estamos numa rede de muitos profissionais, de amizades, de Uhum. colegas. O que a gente ouve falar de você é tanto coisa boa quanto barbaridades, né? E aí, assim, a gente que segue a mesma linha, que acredita nas estratégias de Sim, baixo sim. carboidrato, às vezes tem que ouvir e tentar argumentar da melhor maneira possível, né? Sem criar Sim, nenhum sim. Um atrito, mas atrito. mostrar para as pessoas que muita gente está enganado. Hoje mesmo eu vi um Sim, post de sim. uma nutricionista e lembrei de você na hora, falando da importância das fibras dos vegetais, que Uhum, são uhum. extremamente importantes. Não tem como viver sem fibras, que o intestino saudável necessita de Eu já fibras. nem tô E aí aqui, eu já fiquei pensando morri. em você na hora. Eu falei, meu Deus, se, Exato. se a Jade vai. Quem assistir a live hoje vai ter assim o benefício e o prazer de entender que não é bem assim que funciona. Antes de você Exato. explicar um pouco mais sobre isso, Jade, eu queria só saber de uma curiosidade. Por que você decidiu testar a carnívora em você? Uhum. Eu sempre gostei muito de carne e eu acho que isso eu fazia de forma instintiva. Meu pai fazia muito churrasco de final de semana e eu lembro perfeitamente que durante a semana inteira eu sofria para comer. Era minha mãe brigando para eu comer as comidas que ela preparava
E era bem na época, assim, de que o pessoal tinha muito receio, já tava com receio de comer carne vermelha, então minha mãe fazia muito frango. Ela tinha tanto medo da gordura que ela fazia o frango na água, então ficava aquele frango albino, sabe? Aquilo horroroso. E eu passava a semana inteira brigando com a comida, e quando chegava o final de semana, eu comia carne, assim, a dar com pau. Mais do que meu pai, mais do que minha mãe, churrascaria eu era a última a parar de comer sempre. E quando eu conheci a dieta carnívora, eu já vinha de low carb, de cetogênica, e a minha briga com low carb e cetogênica era justamente consumir os vegetais e as frutas, porque eu não gostava. Mas eu via os profissionais que eu respeito até hoje, falando da importância e tal. Então eu dizia, tem que comer, não vai ter jeito, é frescura minha, se eu sou obrigada, é para minha saúde, eu vou comer. Então o que acontecia em low carb e cetogênica, tinha uma feira perto de casa, e eu ia na feira todos os domingos. Eu juro por Deus, eu lavava a salada, eu usava aquele negócio de secar a salada. Aquilo não seca direito, aí eu tinha que pegar as folhinhas, eu colocava elas naquele varal de chão com uns panos de prato e colocava as folhinhas ali, deixava numa sombra e num sol para o negocinho secar, enrolava depois em papel toalha, boto na geladeira. Era um trabalho desgraçado. E aí, durante a semana, eu olhava para aquilo e falava, cara, eu não quero comer. Eu vou comer porque eu não quero ser mimada, mas eu não quero comer isso. Então, quando eu descobri carnívora, foi um alívio tremendo para mim, porque eu imagino que muitas pessoas não gostam realmente de vegetais e de frutas, e para mim foi uma briga inteira, assim, eu só comi mesmo quando era obrigada. Eu nunca tive problema de estar muito acima do peso, sempre aquelas variações, então não usei carnívora para emagrecimento, apesar de ser excelente a estratégia, mas é porque eu realmente detestava com todas as letras comer vegetais e frutas. E eu percebia em low carb cetogênica que quando eu comia, algumas eu ficava rotando, aquilo não descia bem, e outras me causavam desconforto abdominal. Então, aquele estufamento, gases. Eu falava, cara, esse negócio é bom, mas não tá me fazendo bem, né? Mas vou comer, porque é o jeito. E aí, eu lembro que quando eu conheci carnívora foi em fevereiro de 2018. Eu falei, cara, eu vou testar no mesmo dia. Eu peguei tudo que tinha na geladeira, que não era carnívora, peguei tudo que tinha no freezer, nos armários. Eu dei pra moça que fazia limpeza em casa. E eu comecei a carnívora no mesmo dia. Depois de 3 dias de carnívora, eu falei, cara, é isso. Eu duvido que vai aparecer uma outra dieta que vai me convencer igual a dieta carnívora me convenceu. Porque eu me sentia de uma forma que eu nunca me senti em 33 anos de vida, né? E aí, Jade, foi bom você já pegar esse gancho dos benefícios da carnívora, né? Uhum, Eu uhum. tenho certeza que hoje, quando eu comecei a divulgar para o meu público aqui, para os meus pacientes, muitos devem ter falado assim: meu Deus, a louca, ela já fala em baixo carboidrato, agora tá falando que é pra gente fazer carnívora. E aí as pessoas não têm noção. Alguns pacientes meus Uhum, já testaram carnívora. Aqui em uhum, casa eu faço ciclos de low carb cetogênica e carnívora, meu marido também. E confesso pra uhum. você que eu sou bem da sua linha, eu amo carne. Tipo assim, eu como 1 quilo de carne brincando, assim, numa Eu também. sentada. Uma sentada, brincando, eu como. Então eu não tenho dificuldade nenhuma para fazer carnívora, muito pelo Uhum. contrário. Mas assim, alguns pacientes eu já usei a estratégia, não só para emagrecimento, mas para Sim, melhora de sim. patologias. E as pessoas não têm noção do que a carnívora pode trazer de benefício. Exato. E já tive uma aula na pós também, com a nutricionista lá, nossa coordenadora, Daniela Godoy, só falando sobre carnívora. Ela e a Ah, que doutora Janaína, massa! Ah, doutora Junaína. elas deram uma aula sensacional sobre carnívora que Uhum, completou tudo que eu já vinha estudando, né? E uhum. também já sigo você e estudo você há muito tempo. Então, na verdade, assim, alguns pacientes já colocaram em prática, mas alguns acham que é uma coisa muito absurda. E hoje até fiz um post falando sobre isso, Uhum. que nada mais é do que voltar ao que era o nosso passado. Sim, eu acho que essa é a dieta mais antiga do mundo, né? Por mais que a gente saiba que de repente possa ter havido o consumo de vegetais, de frutas, nunca ocorreu da forma que ocorre hoje. É só você pensar assim, que se a gente estivesse no nosso ambiente, no nosso habitat natural, a gente não teria variedade de frutas, a gente não teria variedade de vegetais que a gente tem hoje. Alguns sequer existiam, a exemplo do brócolis, que é um alimento derivado da mostarda selvagem. Então, alguém que tivesse num habitat natural nunca ia encontrar um pé de brócolis. Hoje a gente vê, come brócolis que tem muita proteína, tem muita isso. Era um alimento que nem existia. Quer dizer, se fosse tão essencial para a nossa saúde assim,
A gente com certeza teria uma disponibilidade disso, não seria uma mutação, né? E o que a gente percebe é que a dieta carnívora é a dieta mais antiga, porque foi comendo carnes que nós chegamos até aqui. Tudo que a gente está fazendo hoje em dia é um descompasso evolutivo. Então, a gente está comendo mais trigo, a gente está comendo mais grãos, a gente está comendo mais açúcar, mais farinha do que a gente comeu durante toda a história da humanidade. E o que tem ficado de lado é justamente o que a gente tem que consumir mais, que são as carnes, né? É exatamente, Jade, porque, e principalmente nós mulheres sofremos mais esse dano, né? Porque nós Sim, mulheres já sim, temos menos massa muscular, temos toda uma questão hormonal que é sim. A extremamente. menstruação, né? Que a Pois gente é, perde ferro. nós somos extremamente estragadas, a palavra certa, bem feia, Sim, com a sim. dieta tradicional, que é essa de comer carboidrato o dia inteiro, ficar contando caloria e proteína do tamanho da palma da mão. Né? Eu aprendi isso na faculdade. Sabe? Que tinha que ser aquele pãozinho Sim, integral com sim, margarina ou com tudo, cottage e sim. ricota. E na hora do Não, almoço manter aquele prato equilibrado, muito colorido, com a carne da palma da mão. Poxa, nós exato. mulheres estamos. As mulheres em geral, eu não vou falar eu porque eu não sou da linha. Mas quem está seguindo uma dieta tradicional, as pessoas não entendem. Às vezes eu vejo em consultório, a pessoa fala para mim assim, mas eu emagreci assim, fulano emagreceu, mas eu falo, não estou falando de emagrecimento, eu estou falando de saúde. Emagrecer, você pode Exato. emagrecer com qualquer estratégia. Não, assim, se você me perguntar qual que é a melhor forma de emagrecer, eu não vou duvidar, não vou titubear para responder. É tomando shake da Herbalife, Isso shake aí. daquelas de caixinha. Porque, cara, aquilo tem 300 calorias. Se você substitui 2 refeições por dia, já são 600 ali. Uma coisinha que você comeu, tu chega em 1.000 calorias. Cara, tu vai emagrecer, você vai secar. Agora, quanto tempo você vai conseguir fazer isso? Não vai conseguir por muito tempo. E E como qual é que vai vai ser seu ficar a sua reganho saúde? depois? E qual vai ser seu reganho depois? Exato. E como é que vai estar a Porque sua saúde, é né? esse que é o problema, Jade. As pessoas não entendem que para emagrecer não tem que ficar em déficit calórico, não tem que ficar contando essa loucura do contar a caloria. É comer nutriente, é nutrir o corpo, porque a nutrição, a saúde, ela vem de dentro para fora. E as pessoas não conseguem Uhum, entender isso, né? É uhum. impressionante. E aí, um dos maiores questionamentos de consultório e de seguidores é assim: mas como pode fazer carnívora e ter todos os nutrientes e as vitaminas presentes nos vegetais? E aí eu vou deixar para Sim. você dar uma pincelada nisso aí. É que assim, a pessoa acha que a carne, né? O pessoal ouve carne como proteína e gordura. Então é a gordura que tem que evitar e a proteína ouve o tempo todo que pode ser a vegetal, então você vai utilizar a vegetal e vai substituir. Só que carne, quando a gente pensa, não tem só proteína e só gordura. Tem vitaminas, tem minerais, tem tudo que a gente precisa está nos alimentos de origem animal. Não tem nada que a gente não encontre nos alimentos de origem animal que esteja só dos de origem vegetal, que justifique que a gente tenha que comer as plantas. Então, eu sempre falo assim, gente, ó, fica fácil de lembrar se eu disser para você, olha, o corpo não tem deficiência de feijão, tu precisa comer feijão, porque senão você vai ter deficiência nutricional. Teu corpo pode ter deficiência de ferro. Aí onde tem o ferro M, que é mais biodisponível do que o ferro não M do feijão? Nas carnes. Onde que tem vitamina A pré-formada? Na cenoura ou é no fígado? É no fígado. Então, quando você vai ver, tudo que a gente de fato precisa e a gente encontra em alimentos de origem animal e de forma mais biodisponível e muitas vezes até em quantidades superiores, né? Então não tem por que a gente focar nossa nutrição em alimentos de origem vegetal que vão oferecer uma nutrição inferior ao invés de focar em carne, em fígado, em carne de qualquer tipo de animal, né? Bovino, suíno, aves. Tudo isso tem muito mais nutrientes, muito mais vitaminas, alimentos muito mais densos nutricionalmente do que os alimentos de origem vegetal, que são praticamente água, fibra. Eles até têm uma quantidade de vitaminas e minerais, mas muitas vezes inferior ao que a gente encontra em alimentos de origem animal. E o que vale a gente ressaltar, Jade, é que na hora de absorção existe uma Sim, sim. competição. Então as pessoas, às vezes, elas não Exato. conseguem entender. Quando você come Uhum. uma refeição que ela tá Sim, cheia de sim. vegetais, e você come a carne, você come ali os grãos, na hora da competição de absorção,
Infelizmente, a carne ela não consegue ganhar nessa história, né? Na maioria das vezes, a Uhum. glicose ela já se ligou a grande maioria dos receptores, para falar de forma bem clara para que as pessoas entendam. Sim, E você sim. não vai conseguir absorver da carne o que ela tem de bom, as vitaminas e os Uhum. minerais. Quando você retira os vegetais, as frutas, os grãos e come só a carne, você vai absorver tudo de maravilhoso que a carne tem. Exato. Uhum. Então, esse medo que as pessoas têm, mas eu vou comer só carne e vai haver deficiência? Não, gente, não vai haver deficiência porque a carne é completa, ela tem tudo. Você vai variar as carnes, né? Porque como a Jade já começou falando, as carnes de segunda, são mais ricas em vitaminas, as vísceras são riquíssimas em Uhum. vitamina. Então, se você consegue fazer uma variabilidade boa de carne, você vai estar nutrido com todos os nutrientes necessários, porque você não Aqui, vai ó, haver competição. eu vou até virar, porque você falou sobre isso, e é bacana porque tem um gráfico aqui para mostrar para vocês, com relação à comparação de absorção de zinco, né? Então, o que acontece quando a gente come só as ostras aqui puras? A gente tem uma absorção de zinco muito maior. O que acontece quando ela é consumida junto com feijão preto ou quando ela é consumida com tortilha de milho? Olha só como diminui a absorção. Né? Então, os alimentos de origem vegetal, eles muitas vezes interferem, né? Coisas que estão presentes nos alimentos de origem vegetal, como o ácido fítico, as lectinas, as saponinas, tudo isso eles vão interferir na absorção de ferro, de cálcio, de magnésio, de zinco. E numa alimentação carnívora, a gente está livre desses antinutrientes que estão presentes nas plantas, né? E a maior dúvida das pessoas, na maioria das vezes, mas já surgiu várias perguntas aqui falando isso, mas só pode comer carne? Na verdade, assim, Uhum. existe aquela carnívora, você vai falar muito melhor do que eu, mas existe a carnívora raiz, né? Uhum. Que é aquela que se come até a carne crua e que você não fica Uhum. colocando os agregados. Existe uma carnívora um pouco mais, né, Uhum. flexível, que é a que às vezes entra até Sim, um sim. queijo, né, Jade? E os Sim, ovos estão sim. presentes. Então, assim, vai muito do que a pessoa vai se adequar, do que ela vai se adaptar melhor. Seria mais ou menos isso, Sim, né? sim. Eu sempre falo o seguinte: eu acho que independente da dieta que a pessoa faça, seja a dieta flexível, seja a low carb, a cetogênica, a carnívora, a dieta tradicional, enfim, qualquer dieta que ela faça, as carnes devem ser a base da dieta. E aí entra na questão, preciso consumir vísceras em carnívora? Essa não é a pergunta correta, eu preciso comer vísceras independente da dieta que eu faça? E a resposta é sim. Né? Então, independente da dieta que o pessoal tá seguindo, a base tem que ser essa, de carnes e consumo grande de vísceras também. Agora, o que a pessoa vai colocar além disso vai muito de acordo com a tolerância dela, com os objetivos que ela tem, enfim. Agora, tem algumas pessoas que de fato não toleram. Tem gente que se adapta melhor a uma dieta carnívora crua. Eu até bati um papo com um seguidor que faz. Tem o Derek Nance, que já faz mais de 10 anos de dieta carnívora crua. Ele nem come carne preparada. Para ele achou melhor fazer dessa forma. Eu mesclo entre carne crua e carne feita, preparada, cozida. Então, das duas formas. Eu não posso com queijo e eu não posso nem com ovos a clara do ovo, só com as gemas. Então, também tem que ajustar. Eu não posso com nenhum tipo de laticínio, então iogurte também não entra para mim. Aí tem gente que consegue comer queijo, consegue comer ovo, consegue até tomar um leite, consegue tomar um iogurte. Aí a pessoa vai ajustando de acordo com a tolerância dela. Tem gente que tolera bem, por exemplo, o abacate, tolera bem frutas de baixo carboidrato, um moranguinho, tal. Então a pessoa vai encaixando e faz uma cetocarnívora, né? Pega alguns alimentos da dieta cetogênica e low carb e inclui na dieta carnívora. E se a pessoa tá feliz com isso e não tá passando mal, não tá vendo nenhuma reação no corpo, porque o corpo ele é muito rápido em demonstrar pra gente quando a gente tá no caminho certo e quando tá no caminho errado. Se eu comer queijo, minha cara estoura todinha, então eu já sei que não funciona. Se eu tomar café, me dá acne aqui também, então eu já sei que não é bom. Se eu comer ovo, já começa a coçar, então eu já sei que não deu. Então a pessoa, se ela prestar atenção, ela vai ver os sinais que o corpo vai dar. E aí ela vai escolhendo ali os alimentos que ela vai incluir. Mas a base é carne vermelha, o que é muito difícil a gente conhecer alguém que tenha problema no consumo de carne vermelha.
né, que é alérgico à carne vermelha. Pode até ser o consumo de frutos do mar, alguma coisa, mas carne vermelha, eu até hoje não conheci uma pessoa que seja alérgica. Então, essa acaba sendo a base da dieta de todo mundo. E o que ela vai colocar de fora vai depender da tolerância mesmo. Foi espetacular você falar isso, porque a gente vê que a grande dificuldade das pessoas é em aceitar que a proteína é a base da história, né? A Uhum, gente percebe como é difícil. Você fala para a pessoa que, mas o que que eu como no café da manhã? Proteína. uhum, E o que que é uhum, proteína? Ovos ou carne. Mas uhum, ovos ou carne no café da manhã, eu falo, por que não, gente? uhum. Quem criou que se come pão no café da manhã é a indústria. Sim, sim. Então não tem essa história de que a gente só come carne na hora do almoço. Você come carne na hora que você quiser. Uhum, com certeza, Não tem em essa qualquer das regra, refeições, exatamente, né? exatamente. E assim, a gente pode também muito bem fazer menos refeições, né? Não necessariamente vai escolher que vai fazer o café da manhã, né? Foi ótimo você falar nisso, porque dentro de carnívora e até dentro de cetogênica, muito raramente se faz a quantidade de refeição que as pessoas fazem na dieta tradicional, Uhum, né? Que é comer de 3 em sim, 3 sim. horas, comer 5, 6 refeições ao dia. Quando você está de Uhum, carnívora, você faz 2 refeições. E a gente tem até uma outra questão que eu quero conversar com você, porque a gente percebe que, principalmente mulheres, às vezes começam, depois de entrar em carnívora, fazer uma única refeição ao dia, porque se uhum, sentem extremamente satisfeitas no restante do dia uhum. e existe uma grande preocupação em relação a isso. Mas isso é bom para a mulher? Não vai atrapalhar a questão hormonal, ciclo hormonal, menstruação? São muitas dúvidas a respeito disso e a gente sabe que não funciona desse jeito, né? Uhum, com certeza, sim. Tem muita gente que se dá bem com uma refeição por dia. Eu fico particularmente mais preocupada com as pessoas que conseguem até fazer uma refeição por dia, mas ela tá comendo muito pouco. E aí, quando você vai ver, a pessoa tá comendo 700 calorias, 800 calorias, que é muito abaixo do metabolismo basal dela, do que o corpo precisa para ela manter as funções básicas, né? Então, eu não tenho dificuldade em fazer uma refeição, gente, porque eu como igual pedreiro. É o estivador do Porto de Santos. Se sentar do meu lado comendo, eu vou comer mais do que ele, entendeu? Os meus pratos não são pequenos, mas às vezes eu me assusto quando eu vejo uma mulher, um homem, que seja, mas com uma refeição assim, que tem 3 ovinhos e uns pedacinhos de carne, que se eu comparar com a quantidade de carne que meu cachorro come, e ele tá aqui no meu colo, é um cachorro minúsculo, às vezes é mais, ele come mais. Então, isso é preocupante, porque daí depois a pessoa escreve e fala assim, ai, meu cabelo tá caindo, Porque tá em né? hipocalórica demais, né? Então, aí, de fato, a pessoa consegue ter problemas. Então, assim, se você faz uma refeição, mas você senta para comer, você faz uma refeição que é super grande, tu tá colocando vísceras ali em algumas vezes por semana, tal, ok. Agora, se você fala para mim que você tá comendo uma vez por semana, mas é aquele filezinho mirrado com 2 ovinhos do lado, é preocupante. Você vai ter uma perda de peso, sem dúvida, mas você vai mexer com o teu organismo, não vai ser bacana. Porque, na verdade, Jade, as pessoas vêm com essa crença de que para emagrecer, principalmente na questão do emagrecimento, tem que comer menos, tem que fazer dieta Uhum, hipocalórica. E o que as pessoas uhum. não entendem ainda é que dieta hipocalórica mantida por muito tempo vai haver uma adaptação Sim, sim. metabólica e depois, na hora que você come um pouco mais, você vai ter uma resposta de guardar. Seu organismo vai Sim, entender assim, sim. opa, tá comendo mais, então vamos guardar. E Uhum. muitas pessoas chegam no consultório e falam, fiz dieta, mas reganhei tudo de novo. Óbvio, você ficou em restrição calórica e depois quis comer mais. Sim, Então, sim. a dificuldade que eu vejo de carnívora, na minha realidade, é essa daí. As mulheres começarem, principalmente mulheres, tá? Porque homem come Sim, carne sim. em volume com grande facilidade. Sim. Mas as mulheres Se começam a bem fazer que tem uns dieta meninos que hipocalórica. comem menos que eu. Porque eu acho que nós somos da mesma categoria. Porque quando eu vou para pós, a gente senta no restaurante e sem brincadeira, eu coloco uma média de 480 a 500 gramas para não fazer vergonha. Porque eu já Uhum. fico com vergonha comendo as 500 gramas de carne. Porque Uhum. as pessoas já olham para mim assim, né? Aquele negócio tipo, que isso? Ela vai comer esse tanto de carne que só tem carne no prato? E é Uhum. impressionante como as pessoas têm essa crença. Nossa, ela vai comer tanta carne, vai engordar, tem gordura. Você viu no prato Uhum. dela? E as pessoas não conseguem entender tantos benefícios, né? Eu queria que você Sim, sim. citasse, Jade, que você pontuasse alguns Uhum. benefícios da dieta carnívora. Uhum. Bom, acho que o primeiro que ganha muita gente é a questão da perda de peso. Eu sempre falo que é importante para você perder peso que você esteja saciado.
Porque em uma dieta que você tá com fome o tempo todo, vai ser muito mais difícil você conseguir perder peso. Você vai fazer muito mais refeições por dia, tu vai consumir muito mais calorias, então vai ser difícil você perder peso. Em carnívora, é uma dieta muito saciante, então facilmente você consegue perder peso, né? Tanto é que tem gente que fala, nossa, uma semana de carnívora eu já perdi 3, 4 quilos. Tem gente que já perdeu mais de 40 quilos seguindo a dieta de forma consistente. O outro benefício é que você está perdendo peso e você está mantendo a sua massa magra, porque você tem um consumo ali mais alto de proteína na dieta, né? Então, esse acaba sendo um benefício também. Pessoas que têm problema de pele também vê muito resultado em dieta carnívora, porque você está removendo coisas que podem afetar negativamente o seu corpo. Então, os antinutrientes presentes nos alimentos de origem vegetal, tá removendo potenciais alérgenos também da alimentação, né? Pessoas que têm problema gastrointestinais, então, que estavam acostumadas a ter gases, distensão abdominal, cólica. Então, essas pessoas percebem que elas têm uma digestão melhor em dieta carnívora também. A carnívora tem sido usada para tratamento de pessoas que têm doenças autoimunes com muito sucesso, né? Eu gosto sempre de citar o exemplo de uma clínica lá na Hungria, que chama Paleomedicina, que eles usam a abordagem carnívora para tratamento de diversas doenças, inclusive doenças assim que as pessoas achavam que não tinham cura, né? Ou então tinham que se submeter a tratamentos super rigorosos, e a gente vê melhoras desses quadros em dieta carnívora. Então ela vai funcionar eu vejo assim, como a carnívora vai resetar o teu corpo, porque você pela primeira vez vai estar se alimentando da forma que efetivamente você tinha que se alimentar. E aí eu sempre falo, uma dieta que cura uma série de doenças, ela não pode ser uma dieta que vai trazer uma série de doenças, né? A gente vê a dieta carnívora sendo utilizada para tratar um monte de coisa, pessoas revertendo doenças graves nessa dieta, e aí o pessoal preocupado que a dieta carnívora vai causar doenças, mas não está revertendo um monte. Então, assim, tem muitos benefícios além desses, questão de testosterona, questão de você ter mais saúde dos cabelos, da pele, das unhas. Tem sido utilizada com sucesso para casos de infertilidade também, porque quando o corpo está tão debilitado, ele não enxerga como prioridade você gerar uma nova vida. Então, mulheres que tinham muita dificuldade de engravidar tem tido bastante sucesso em carnívora. Pessoas com transtorno de humor, tem uma psiquiatra, a doutora Georgia Aide, fabulosa mulher, ela indica a dieta carnívora como tratamento para doenças também de ordem psicológica, então depressão, bipolaridade, pessoas que têm transtornos compulsivos. Então, você vê, psoríase, a minha curou. Eu tive acne, gente, por mais de 15 anos. E a acne, assim, não é daquelas que aparece 2, 3 espinhas, é de encher o rosto mesmo, aquela acne que eles chamam de conglobata, que é que chega a dar caroços mesmo no rosto. Eu tomei Roacutan, eu fiz todos os tratamentos que vocês podem imaginar. E somente em carnívora que eu consegui resolver o problema. Então você vê que para pessoas diferentes os resultados são diferentes, mas sempre são benéficos. Espetacular. E são mesmo. Você chegou a falar, mas não citou a palavra libido. É uma coisa que tem uma melhora impressionante em carnívora. E que eu acho que é bom a gente falar, porque em consultório a gente vê o quanto de mulheres reclamam de falta de libido. Não só mulheres, homens também reclamam, mas eles são mais tímidos em falar isso. As mulheres são mais abertas a falar. E a gente vê a quantidade de mulher que está com depressão, com baixa autoestima, porque não estão satisfeitas com o corpo e às vezes falta esse libido, tem dificuldade no relacionamento, no casamento, isso piora. Eu tô te falando isso assim de forma mais clara, porque de 10 mulheres que entram num consultório, pelo menos 7 estão vivendo alguma dificuldade em relação a isso. E a gente vê o quanto a carnívora pode ajudar nesses casos. É impressionante como ajuda. E, na verdade, resumindo tudo que você falou aí agora, a carnívora faz uma limpeza. Sim. Agora, se você vai levar isso como estilo de vida, nós estamos falando aqui que todo mundo precisa fazer carnívora no resto da vida, tá? Não, eu acho que todo mundo tem que comer carne. Exatamente. Jade faz porque ela se identifica com isso. É o que foi melhor para ela. Vocês viram a quantidade de coisas que ela teve melhor. Ela não pode com vários alimentos. Agora, a carnívora pode ser usada como estratégia pontual.
da gente Com certeza. utilizar ciclando para fazer essa limpeza, porque de fato é uma limpeza. Eu já Uhum. tenho problema com os food maps também, eu não posso vários alimentos. Então, quando eu estou em carnívoro, eu estou em plenitude, porque é Uhum. perfeito. Não tem o estufamento, não tem gases, não tem aquela dor de Cara, e cabeça. isso pra mim foi assim o que me conquistou, porque antes de eu chegar em low carb cetogênica, eu fiquei um ano rodando, gente. Vocês não têm noção do dinheiro que eu gastei, não foi coisa pouca, não. Dava pra comprar uns 2 carros. Eu fiquei rodando São Paulo inteira. Eu gastei uma fortuna em exames, eu gastei uma fortuna em médicos. Eu tinha uma dor abdominal do lado direito e eu passava em tudo quanto era médico e ninguém descobriu o que era. Aí, a última, isso depois de um ano, a última médico que eu passei, ele falou assim, ó, vou te indicar para um psiquiatra, porque essa dor sua não aparece em exame nenhum, quer dizer, todos os exames que você dá, faz, os laudos não atestam nada, então deve ser alguma coisa psicológica e tal. Eu falei, cara, tu só tá de brincadeira comigo, parece que eu tô inventando isso, sabe? Eu tinha que dormir todo dia com bolsa de água quente. Às vezes eu tava assim, trabalhando, a dor vinha, eu rolava no chão do trabalho, eu ia pro banheiro do escritório chorar. Às vezes eu tava no metrô, a dor vinha, eu sentava no metrô de ter que vir os guardinhas, sabe? Aquela vexame do povo vinha coacha, aí pergunta, ah, tu tem diabetes, tem alguma coisa? Eu falo, não, gente, é essa dor, tal. Então eu vivi um inferno por mais de um ano, não conseguia treinar, não conseguia trabalhar direito, faltava direto no trabalho porque estava doente, e ninguém resolveu o problema. E aí eu não tinha noção, porque quando eu passava nos médicos, eu falava o que eu estava comendo, que é a crepioca, que é o lanchinho integral com não sei o que, não sei o que lá, com presunto de não sei o que, com saladinha, com as frutinhas, tal. Então eu nunca tinha, eu comia um Big Mac a vida inteira. Então quando eu descrevia a minha alimentação, estava melhor do que muitos médicos que estavam me atendendo, que inclusive estavam obesos. Então eles olhavam para o que eu falava que eu estava comendo e diziam, não, isso daí que você está fazendo tá certo, não pode ser isso que está te causando problema. E desde que eu comecei a carnívora, eu nunca mais tive isso, nunca mais. Você sabe que é ficar um ano morrendo de dor e em dieta carnívora tu não tem mais nada. Então você fala, cara, com certeza tem muito potencial aí, não só de resolver os meus problemas de saúde, tinha muita afta, nossa, minha boca vivia estourada, quer dizer, e coisas que você não imagina, ninguém fala que está relacionado com a nossa dieta, né? É porque, na verdade, você vivia em processo inflamatório, você estava em processo Sim, sim. alérgico e não sabia. E aí, muitas pessoas já entram em consultório dizendo assim, mas eu já fiz todos os testes alérgicos, eu não tenho nada. Eu Cara, falo, gente, isso não dá em teste alérgico, gente. não sai em É teste alérgico. essa resposta que o corpo dá. Porque as pessoas, já, não sei se você concorda comigo, elas se acomodam, sente dor de cabeça todo dia. Ah, mas é normal porque eu estou estressada. Sente Nossa, uma não é. dor abdominal. Eu tive uma paciente, até recente, que ela só faz diarreia, ela não tem fezes normal, ela não faz Uhum, o cocô normal. Ela só vai ao uhum, banheiro forma líquida. E aí, uhum. já tem 10 anos que ela luta com isso, mas ela já acha normal, De jeito nenhum, de jeito nenhum, gente. O normal sabe? pra gente é ter saúde. Eu sempre falo, o estado normal do ser humano é ser magro. E aí, quando eu falo magro, não tô me referindo àquela pessoa que é sarada com gominhos na barriga. Eu falo magro, né? Gordura no corpo a gente sempre tem, porque essa é a forma que a gente armazena energia, né? Então, gordura a gente sempre vai ter, ainda que em percentual menor ou maior. Agora, o nosso normal é ser saudável. Eu tinha muita dor de cabeça, imagina. Eu vivia tomando remédio para dor de cabeça, vivia com uma série de problemas e nunca mais tive isso em carnívora. Então, assim, a gente aceita tudo isso, ter gases, ter distensão, ter diarreia, ter isso, ter aquilo, tomar remédio para isso e para aquilo, ter depressão, né? Porque depressão também não é por falta de Prozac, por falta de medicação, por falta de Rivotril. Então, assim, a gente aceita todas essas doenças porque elas foram normalizadas. Mas o nosso normal é ser magro e saudável. E é esse estado que a gente tem que buscar, né? E é uma luta, tá, Jade? Porque a minha maior luta hoje aqui na rede social, é claro que eu não tenho tantos seguidores, moro num lugar tão pequeno, mas para quem me segue, para os meus pacientes, que são o meu maior foco aqui, é tentar mostrar que pode ser diferente. Não precisa ser Sim. como está. Você não tem que ter Uhum. depressão para o resto da vida, você não tem que Exato. carregar
diabetes como um fardo pesado, tomando insulina 3, 4 vezes ao dia e um monte de medicação. Você não precisa ter síndrome metabólica, você não precisa viver refém de todas essas doenças, de todos esses monte de mal-estar. Você pode viver numa vida plena, mas desde que você aprenda a se alimentar. Ah, mas arroz e feijão não é importante? Meus pais cresceram comendo arroz e feijão, tá? Mas seus pais não comeram a porcariada que você come hoje. Exato. Sabe? Eles não faziam 5, 6 refeições. Então, Não, muita coisa mudou. a minha avó tem 90 e poucos anos, fez aniversário esses dias e eu brinco, fala, velhinha vai enterrar todo mundo. Mas quando eu pergunto pra ela o que ela comia na infância, né? Ela fala, minha mãe fazia comida, quer dizer, então ela passou a infância inteira, passou a juventude inteira comendo comida, eu nunca vi minha avó acima do peso, então agora que os probleminhas de saúde estão aparecendo, com 90 anos, né? Mas assim, o que a gente vê hoje é criança já obesa, então não tem como você comparar a realidade de pessoas mais velhas, nossos avós, nossos bisavós, com o que a gente está fazendo hoje. Que hoje uma criança já começa com alimentos processados, né? Praticamente os primeiros alimentos que ela está ingerindo, exceto os pais que ainda têm o trabalho de fazer em casa e tal, mas já é papinha processado, já depois vem um monte de coisinha processada na O dieta, Danoninho, né? O né? Que Danoninho. substitui o bifinho. Exato. Né? Então, é muito diferente. Tanto é que os problemas começam a aparecer mais cedo, né? Essa semana passada mesmo já atendi 2 crianças, assim, um de 8, outra de 12, e você vê como que assim o erro tá na alimentação, é muito industrializado, sabe? É trigo várias vezes ao dia, e as pessoas não conseguem entender isso, porque, na Sim, verdade, sim. a dificuldade de entender é porque muitos profissionais ainda batem o martelo de que a dieta flexível, comer de tudo pode. O Que, tudo com moderação, sabe, o né? tudo com moderação pode. Você não precisa retirar as coisas. E aí, quando a gente martela que tem que retirar, que o ideal é retirar, porque nós não estamos falando de engordar somente, nós estamos Sim, falando de sim. saúde. Então, Sim, sim. a Jade já citou algumas vezes aqui, quando a gente está comendo os industrializados. Ai, gracinha! Quando a gente É está o comendo os carnívoro também. industrializados e está comendo os grãos, vocês estão afetando esse sistema alérgico que a gente está falando. Vocês estão com o corpo mostrando para vocês Inflamado. sinais de alergia que você muitas vezes não reconhece. E continua ao longo da vida comendo, e a tendência é vir piorando e as doenças mais graves irem aparecendo. Por isso que as doenças autoimunes estão tão frequentes agora, né, Jade? Exato. Até pouco tempo acreditava-se que a autoimune tinha alguma questão genética, como de fato pode até ter, mas a gente já sabe que não o peso na história, né? O que comanda mesmo as doenças autoimunes hoje realmente é a alimentação, o estilo de vida da pessoa. É E só a gente pensar que a gente come várias vezes por dia, né? Então, assim, a gente sempre tem que olhar para coisas que a gente faz de forma repetida. Então, sono é algo que a gente dorme todo dia. Então, peraí, deve ser importante isso, porque é algo que eu faço de forma recorrente. Se meu sono for ruim, então eu vou ter algum prejuízo, né? Porque a gente faz muito disso. Então, se você come várias vezes no dia e você faz isso a vida inteira, se você fizer isso errado, com certeza isso vai ter um impacto para sua vida também. Então, prestem sempre atenção em coisas que são corriqueiras na nossa vida, porque essas coisas a gente tem que estar fazendo bem feito. Perfeito. Mas 2 assuntos que eu queria que você falasse para a gente Vamos não lá. estourar nosso tempo. É treino, porque muita gente fala assim, nossa, mas como assim treinar em carnívora? Fazendo. Ela falou que faz uma refeição e treina, e aí eu queria que você falasse um pouco disso. Quando a gente está acostumado a utilizar, né, glicose como fonte de energia, a pessoa vai passar por um período ali de adaptação, né? Então, no começo, a pessoa vai falar assim, ai, mas eu vou perder muito do meu rendimento, tá? Mas o que acontece, assim, eu acho que se tem alguém aqui que é atleta, você nunca vai fazer isso perto de uma competição. Né? Quem é atleta, está competindo por uma medalha, pelo pódio, uma pessoa não vai fazer isso prestes a participar de uma competição. Agora nós, mortais, que fazemos um treininho na academia, porque a gente quer ter um corpo bacana, quer pôr um biquíni, quer pôr uma sunga, a gente pode se enfrentar num período de adaptação, coisas como fraqueza, a pessoa não tem o mesmo rendimento, mas isso passa, você só precisa dar ao corpo chance de ele aprender a utilizar a gordura como fonte de energia. A partir desse momento em que virou a chave ali, você tem um rendimento muitas vezes até superior,
né, do que você tinha antes quando você estava dependendo de consumo de carboidrato na sua dieta, né? Então, a gente tem hoje atletas que seguem dieta de baixo carboidrato. Eu conversei até com um que faz endurance e que é um carnívoro também, está usando a dieta carnívora até como estratégia. E aí a gente tem pessoas que fazem exercícios de força também, tem nomes grandes aí, tem o próprio Dr. Sean Baker, tem o Dr. Kevin Stock, tem um outro que é bodybuilder, que é o Frank Tufano. Então, pessoas que utilizam a dieta carnívora e mesmo assim não ficam prostradas em casa, muito pelo contrário, tem mais energia, né? Eu agora na quarentena tô treinando em casa, então em período de adaptação, lógico, sofri um pouco, mesmo já vindo de dietas de baixo carboidrato, mas a coisa que a adaptação também não é essa coisa de você ficar meses prostrado, né? Às vezes é 1, 2 semanas ali que você sente mais dificuldade, mas depois passa. É exatamente isso daí. Um corpo que está acostumado a receber glicose, ele vai ter que sofrer uma adaptação mesmo, né? Porque você está com glicogênio muito alto, que é uma resposta imediata na hora da atividade física, do treino. E você vai ter que readaptar esse organismo a gastar gordura. Não é tão rápido assim, para algumas pessoas é mais rápido, para outras não. Então pode cair o rendimento sim no início, mas depois que adaptar, meu Ninguém Deus, é segura. sensacional, é maravilhoso. É igual as pessoas que Ninguém treinam segura. em jejum. Sim, sim. Quem não tem medo, fica com aquele. Quem começa não quer parar mais. Porque treinar em jejum é sensacional. Estudar em jejum é sensacional. Na verdade, manter o natural do organismo, que é respeitar a fome, né? E comer os alimentos nas suas formas mais naturais possível, é sensacional em todos os aspectos. A gente tem praticamente 10 minutos e eu queria que Tem você 10 falasse sobre minutinhos. bebida alcoólica na carnívora. Tá, vamos lá. Vamos falar primeiro da bebida alcoólica de modo geral, né? A gente sabe que o álcool ele é tóxico para o organismo, então vocês nunca vão me ver recomendando aqui, ó, beba álcool para a sua saúde, que é importante e tal. Não, não é nada disso. Mas a gente tem uma questão social, né? Então, assim, por mais que a gente preze pela nossa alimentação, a gente está querendo fazer ela o mais limpa possível, pode ser que a pessoa ainda assim queira incluir alguma fonte de álcool na dieta. O que é melhor? O que é menos pior, né? Você incluir, então, bebidas que sejam de baixo carboidrato ou zero carboidrato. Aí eu sei que teve alguém aqui que eu li que perguntou da cerveja. Cerveja tem muito carboidrato, ainda tem trigo, então não é a melhor opção quando a gente fala em termos de bebida. O que tem de melhor ali? O vinho, né? E bebidas de zero carbo, que são os destilados. Então, o uísque, a vodka. Agora, o que acontece é que em dieta carnívora e em dieta low carb, que seja, a nossa tolerância ao álcool acaba diminuindo um pouco. Então, normalmente o pessoal que estava acostumado a manguaçar um pouco mais, percebe que agora com poucas doses a pessoa já fica ali meio chapada. E o que tem que prestar atenção também é que você está trazendo calorias extras para a tua dieta e ainda você vai ter o álcool sendo metabolizado antes da tua gordura corporal. Então, o ideal é que você, se o seu objetivo é perder peso, faça isso com muita prudência para você não ver também os seus resultados indo por água abaixo, né? É exatamente isso daí. Eu que trabalho aqui com essas estratégias, né? Eu estou sempre indicando exatamente o que você falou, as bebidas de baixo carboidrato, porque querendo ou não, gente, cerveja é carboidrato puro, não importa se ela é artesanal, se ela é puro Exato. malte, é carboidrato. Eu tenho paciente que chega para mim e fala, não, eu tô tomando a Heineken porque ela não tem carboidrato. Eu falo, gente, Mas quem sabe qual falou que é o isso para problema? vocês? Acho que não vem, salvo engano, tem muita cerveja que não tem informação de carboidrato Não, a maioria não tem, a maioria não não tem tem. na lata e na garrafa. Eu fui para Santos, meu pai mora lá, e ele tava tomando uma cervejinha e eu fui dar um esporro nele, assim, falar, ó, fica atento, né, não sei o quê. Ele falou, não tem carboidrato. Eu falei, claro que tem. Ele falou, não, mas eu olhei aqui na garrafa, não tá escrito nada, quer dizer. Então, é uma forma de enganar as pessoas, porque elas nem sabem o que elas estão consumindo ali. Muitas vezes elas leem, também não entendem. E também não tem aquela informação clara. Então a pessoa acha que não tem carboidrato na cerveja. Tem e não tem pouco, não, tem bastante. É muita coisa. E o que eu sempre explico é que existe uma diferença de qualidade. As cervejas mais populares, elas têm 11 ingredientes, gente. Tem cerveja que não é nem cerveja mais. E as Exato. puro malte tem 2, 3 ingredientes. A diferença está aí, nutricionalmente falando, na quantidade de ingredientes, que a gente sabe que quanto mais ingredientes tem um produto, ele está longe de ser alimento. Ele é um produto alimentício que engana o sujeito, né? De todos os aspectos.
Mas cerveja é cerveja. Cerveja é glicose pura, não tem jeito. Agora, assim, tu nunca vai poder tomar, não, mas assim, você tem que saber que aquilo não é bom pra você, né? Eu acho que é igual a história do todinho. É bom pra você tomar todinho? Não, não é. Agora você vai tomar todinho? Pô, Catarina, não deve. Então, se você não deve, toma pouco daquilo. Sempre que você vai fazer algo que você não deve, toma o mínimo possível Ah, daquilo, mas os né? cervejeiros, minha filha, eles querem beber É, todo final de semana, né? Porque não quando dá. pensa em carne, churrasco, pensa na cerveja. Aí não vai rolar E é mesmo, por né? isso que todo mundo acha que carne faz mal, né? Até eu sinto um exemplo de um evento de churrasco que eu fui. O evento começou 6, 7 horas da manhã e foi quase até o final da noite, horas de evento. E eu fiquei o tempo todo bebendo água, meu namorado também. E aí um cara me abordou, ele falou assim, ah, eu te sigo lá no Instagram e tal. O cara bem acima do peso, mas bem pesado mesmo. Pensa no homem grande. E aí ele falou assim pra mim, eu faço a mesma dieta que você já tem anos. Aí eu pensei, diabo, como é que tu tá grande desse jeito? Fazendo a mesma dieta que eu? Aí ele falou, eu como só carne. Aí eu falei, mas o que mais você come além da carne? Ele falou assim, eu gosto de carne, gosto de pão e gosto de batata frita, não sei o quê. E ele tomando cerveja da hora que começou o evento até o final. Eu falei, você não faz nada parecido com eu não, cara. Tu faz totalmente diferente. Então, quando as pessoas falam que carne faz mal, é porque tá me comparando uma pessoa que come carne e bebe água com uma pessoa que está comendo a carne com o pão, com a batata frita, frita no óleo vegetal, junto com refrigerante, que bebe cerveja. Então tem um universo de diferença entre esses dois tipos de pessoa e que vai muito além da carne, né? Foi até bom você falar nisso, porque eu acho bom a gente frisar aqui que estudos que falam mal de carne são Sim, estudos sim. feitos desse jeito aí, que não Uhum, analisam o que, que a pessoa come no restante do tempo, que tipo de carne que uhum. é, se é salsicha, se é carne industrializada, né? Se é carne de hambúrguer comprada, se é linguiça, né? Se é presunto, peito de peru. Exato. Quando eles fazem estudos observacionais para meter o pau na carne, eles não estão ali com a pessoa analisando qual é a carne que a pessoa está comendo e o Nunca é restante, ninguém que fez carnívora, né? né? E por incrível que pareça, nunca é. São pessoas normais que comem um volume maior de carne. Mas que carne é? E o que essa Uhum. pessoa faz? Ela é tabagista? Ela é etilista? Qual é o estilo de vida dessa pessoa? É uma pessoa sedentária? Uma pessoa ativa? Né? E aqui você vê assim, ó, quando a gente fala de populações que tinham uma dieta. Opa, peraí. Que tinham uma dieta carnívora, deixa eu ver onde que eu enfio o negócio. Ux, sumiu agora, vou ver se eu acho. Quando a gente fala de pessoas que seguem uma dieta carnívora, o caso dos Maasais e dos Inuites, eles são extremamente magros. Deixa eu ver se eu acho aqui para dar tempo de mostrar para vocês. Eles são extremamente magros e saudáveis, né? Então, pessoas que analisaram a saúde deles. Deixa eu ver onde que eu enfio o negócio. Pessoas que analisaram a saúde deles por muito tempo dizem que eles eram extremamente magros e saudáveis. Ah, acho que agora. Aqui, ó. Então a gente tem o caso dos Inuites, né? Uhum. O Stephenson passou muito tempo com eles, foi um pesquisador que passou muito tempo estudando os Inuites, e eles falam que ele fala que eles tinham os dentes perfeitos, que eles eram magros, que eles não tinham doenças que a gente vê as pessoas tendo hoje, né? E o mesmo caso também do. Aqui, ó, tem o. Deixa eu ver se eu vou achar. Ah, tá aqui, ó. O caso dos maçais, que seguem uma dieta carnívora também, eles são muito altos, eles são magros, né? Você vê que tem um físico perfeito e eles seguem uma dieta carnívora. Então, o problema não é o consumo de carne, o problema é o consumo da carne com todo o resto que acompanha ela, né? Então, a gente passou aí os últimos anos culpando um alimento que é ancestral por doenças modernas, o que não faz sentido nenhum, né? Perfeito, Jade, perfeito. A gente já está perto de terminar e eu queria, antes de terminar, que você falasse onde as pessoas te encontram, porque eu sei que você Uhum. está com um grupo espetacular no Telegram, que já tô lá. Tá Eu tô, lá também? Que claro, bom. tô acompanhando seu grupo no Telegram, sensacional. Fora seu site, tô com ele aberto aqui, é um site muito legal. Tem muito Uhum. conteúdo para quem quer saber um pouco mais de carnívoro, né? Porque eu acho que essa questão do querer que as pessoas só me escutem, isso não existe. Eu quero que as pessoas Não, não. aprendam e evoluam e se cuidem, sabe? Não precisa ser Exato. comigo, as pessoas podem procurar por você. Não importa, o negócio é melhorar.
a saúde das pessoas. Então, você é uma grande referência em carnívoro. Eu queria que você fizesse a sua propaganda aí, o seu merchan. Ah, lógico. Você também está com o lançamento de um livro de receitas espetacular. Queria que você falasse um pouco disso daí. Sim, sim. Bom, o pessoal me acha muito no Insta, eu sou bem acessível lá, todos os dias respondo, gente, 100% dos directs. Então, se passou alguma coisa aqui que a gente não respondeu, pode me mandar. No link da minha bio, vocês também clicando lá, vocês conseguem ter acesso ao site, ao grupo do Telegram. Esse grupo do Telegram não é pago, então é uma forma mesmo de conversar com o pessoal e de fazer eles conhecerem a dieta, porque muita gente tem dificuldade só de começar. Né? A partir do momento que ela começa, vê outras pessoas ali fazendo, eu vi que tem bastante gente do grupo aqui, o pessoal tá animado, então é só uma forma de ajudar, não tem recomendações nutricionais, vocês nunca vão me ver lá falando, ó, tu tem que comer isso, aquilo, o que a gente ensina é o que é a dieta carnívora, e a pessoa vai fazer tudo de forma personalizada, ela mesma vai personalizar para ela de acordo com a fome, a saciedade dela, as condições financeiras que ela tem, enfim. Tem um site bem completo, já tem uns 20 textos que eu coloquei lá e sempre estou colocando mais coisas também, então é uma forma do pessoal ter acesso a conteúdo grátis. E tenho 2 livros, um que é sobre dieta carnívora mesmo, um manual, tirando todas as dúvidas. A gente fala da questão da fibra, da vitamina C, colesterol, enfim, tudo que vocês imaginam a gente colocou lá no livro. E agora um livro de receitas, para trazer um pouco mais de variedade para a dieta. Então, a pessoa que não quer comer só o bife mesmo, ela quer aprender a fazer receitas como um pão, uma torta, uma quiche, uma panqueca, enfim, uma lasanha, até lasanha carnívora. Então, a nossa ideia era de trazer mais variedade para as pessoas ficarem ainda mais apaixonadas pela dieta. Sensacional, Jade. Eu quero muito te agradecer, porque Imagina! você realmente é esse doce mesmo. Eu te mandei mensagem, você respondeu rapidinho. Eu fiquei emocionadíssima. Imagina, tu já está convidada para a gente gravar uma live juntas também. Ai, que legal. Eu vou lançar um podcast, com certeza tu vai ser minha convidada também. Ai, que honra. Nos próximos dias aí eu já coloco para o pessoal. Eu já botei para te seguir aqui, tô por dentro do teu conteúdo também. Você já está convidada, vai ter live contigo lá no meu canal. Que legal. Na verdade, assim, é muito bom saber que a gente está no caminho certo, poder conversar com uma pessoa como você e saber que eu tenho certeza que eu não estou errada, sabe? É só mais uma convicção de que eu estou no caminho certo, porque às vezes está num lugar pequeno e não ter tanto apoio deixa a gente, às vezes, um pouco desestimulado. E quando eu comecei comecei a conviver com pessoas como você, eu senti força. E se você observar depois o meu Instagram de um período pequeno para cá, que foi de quando começou a pandemia, eu decidi que eu ia colocar mesmo o meu nicho de trabalho, que é a low carb, de cara e começar a trabalhar as estratégias sem medo, porque é isso que eu quero, é isso que eu defendo e é isso que eu acredito. Então, assim, as pessoas tem que falar do que a gente acredita, né? As pessoas que têm aceitado vir falar comigo aqui, eu me sinto completamente honrada. Te agradeço muito, muito mesmo. Muito bom saber, até para eu poder recomendar também, porque hoje a gente ainda tem um time pequeno de profissionais, né, trabalhando com a estratégia, mas de saber que você tem conhecimento nisso, que você tem aplicado com seus pacientes, já fico segura para ser alguém a mais que eu possa indicar para o pessoal que sempre pede. Que bom, será um prazer. As pessoas também me encontram aqui, se tiver dúvida pode perguntar, se eu não souber responder também, eu vou pedir ajuda a Jade, vou pedir ajuda aos universitários, porque a gente estuda, gente, tanto eu quanto ela, a gente está estudando, a gente se completa. Então, a gente vai estar aqui para tirar as dúvidas à disposição, tá bom? Jade, com certeza. Um beijo. Foi um prazer, brigadão aí. Vou deixar gravado. Tá bom, até mais. Beijo. Tchau, tchau.